Eu não vou falar muito, os literatos vão falar por mim. Vai ser um festival de aspas aqui, porque eu vou citar todo mundo que eu puder que falou a respeito de identidade grega, tanto gregos como brasileiros. Então, falando um pouquinho dessa perpetuidade da identidade helênica, né? Tem um pouco de tudo, mas eu gosto muito de citar o Henry Miller, que ele diz, ele era um apaixonado pela Grécia, e ele diz: para um grego não há novo nem velho, apenas Grécia, um mundo concebido e criado em perpetuidade. Isso é um americano que fala. Depois, tem uma outra frase que eu gosto muito de repetir, que essa é da escritora franco-belga Marguerite Yourcenar, e que ela diz: quase tudo o que foi dito de importante foi dito em grego, desde sempre. Na verdade, ela põe isso essas palavras na boca do imperador Adriano, no romance Memórias de Adriano. Mas, enfim, quase tudo que os homens disseram de melhor, textualmente, é isso, foi dito em grego. E aqui no Brasil, o nosso Érico Veríssimo diz: os gregos foram os primeiros a criar um vocabulário adequado ao jogo das ideias abstratas. Descobriram o homem e o valor do espírito. E, assim, legaram à posteridade a ciência, a filosofia, a literatura, a arte, a tragédia, o diálogo, a democracia, em suma, o humanismo. E o Paulo Leminski complementa, dizendo que a opulência do imaginário grego é um prodígio, atravessou viva a Idade Média, reacendeu no Renascimento italiano e sobreviveu impávida até o romantismo europeu do século XIX, numa linha ininterrupta durante mais de 2000 anos. O imaginário grego foi o primeiro alimento do poeta ocidental. Seu referencial de imagens, delírio compartilhado. E o nosso Guimarães Rosa resumiu muito bem, dizendo: só quem entendia de tudo mesmo eram os gregos. Enfim, então, vamos deixar os gregos falarem. Essas reverberações da antiguidade helênica, elas, evidentemente, existiram no mundo ocidental, oriental, não sei, não posso falar, mas no mundo ocidental é uma constante. E, na Grécia, nós temos exemplos de poetas modernos que deixaram, depois de tantos séculos, deixaram poesias absolutamente admiráveis falando do mundo antigo. E aqui, no caso, como são muitos exemplos, eu vou falar só das pegadas do Homero nesses poetas do século XX e XXI, né? Então, obviamente, o primeiro deles que eu resolvi citar, eram muitos, mas como vocês não têm tempo para ficar aqui até quarta-feira, eu vou ter que fazer um resumo e falar de alguns poucos. Então, gostaria de citar primeiro Cavafis, que ele começa dizendo, num poema que não vou falar todo, mas tem uma frase lindíssima que ele fala: a ti recorro, arte da poesia, traz teus remédios que fazem por um instante que não se sinta a ferida. Para não acabar para baixo como Estélios, vamos tentar acabar com poesia bem para cima, mas, enfim. O Cavafis, ele escreve muitas coisas sobre a antiguidade, não só Homero, enfim, mas também sobre o mundo helenístico. Mas eu gostaria de mencionar uns trechinhos de uma obra dele. Não é Ítaca, não se preocupem, sempre Ítaca, não, dessa vez não é. É um poema que ele escreveu bem antes de Ítaca, que se chama Segunda Odisseia, que não estava entre os poemas canônicos e que ele foi descoberto, portanto, bem tarde. E chama Segunda Odisseia. Segunda Odisseia, grande, maior que a primeira, talvez, mas, ai, sem Homero, sem hexâmetros. Era pequeno o teto paterno, sua Ítaca inteira era pequena. O afeto de Telêmaco, a lealdade de Penélope, a velhice do pai, os seus velhos amigos, o amor de seu povo devotado, o conforto do lar penetraram como raios de alegria no coração do homem do mar, e como raios declinaram.
mas a nostalgia apossou-se dele. Nostalgia das viagens e das chegadas matinais aos portos onde com alegria entra-se pela primeira vez. Do afeto de Telêmaco, da lealdade de Penélope, da velhice do pai, dos seus velhos amigos, do amor de seu povo devotado e da paz e do conforto da casa, enfadou-se e partiu. E enquanto o litoral de Ítaca desvanecia-se pouco a pouco à sua frente, seu coração aventureiro rejubilava-se friamente, vazio de amor. Outro poeta muito conhecido da Grécia, o primeiro prêmio Nobel, é o Seferis, ele escreveu bastante também sobre a antiguidade, e ele tem um verso também sobre o Odisseu, que chama, um poema, desculpe, que chama Sobre um Verso Estrangeiro. E ele começa com o verso estrangeiro a que ele se refere, é o verso do soneto de Belé, Heureux qui comme Ulysse, e ele começa exatamente assim: feliz daquele que fez a viagem de Odisseu, feliz se ao partir sentiu uma firme armadura de amor estendida sobre seu corpo. Peço a Deus que me ajude a dizer qual é esse amor. E se apresenta diante de mim de novo e de novo o fantasma de Odisseu. Posta-se grandioso, murmurando por entre a barba embranquecida palavras da nossa língua tal como era falada há 3.000 anos. É o grande Odisseu, aquele que sugeriu o cavalo de madeira e fez os aqueus conquistarem Troia. Imagino que vem aconselhar-me como devo construir eu também um cavalo de madeira para conquistar minha própria Troia. Ele me fala sobre como é estar sozinho, a amargura de ver seus companheiros naufragados entre os elementos, dispersos um a um, e como estranhamente se adquire bravura falando com os mortos, quando os vivos que sobraram já não bastam. Ele fala, e eu vejo ainda suas mãos, que sabiam comprovar se a górgona da proa estava bem talhada. Essas mãos me presenteiam com um mar azul e sem ondas, em pleno coração do inverno. Outro poeta que se ocupou muito de temas da antiguidade, aqui eu estou só falando das pegadas de Homero, né? Mais uma, é o Ritsos, que tem um poema sobre a Nausicaa, ela falando: apague a lâmpada, Eurimedusa, por que tanta demora? Não tenho fome nem sede, estou dizendo, só o que eu quero é fechar os olhos, me ponha mais uma coberta. E daí que está calor? Eu tenho frio. Eu o vi totalmente nu, ama, perto dos juncos, e ele tinha algas nos cabelos. Não quer outra coisa a não ser retirar uma a uma as pedrinhas que ficaram coladas em suas solas nuas e colocar esta flor aqui, que trago no regaço, entre seus dedos dos pés, ali onde a tira da sandália os separa. Agora ele dorme ao lado, coberto com meus panos vermelhos. A Nausicaa gostou do que viu. Né? E mais um poeta, vivo esse, com 96 anos, o Titos Patricios, ele é um ateniense que, até pouco tempo atrás, ainda escrevia poesia aos 96 anos. E ele tem uma frase muito linda: precisamos romper com a antiguidade para encontrarmos a nossa voz, mas, encontrando a nossa voz, podemos nos reconciliar com a antiguidade. E aí ele diz que Odisseu sabia sobre sofisma muito antes de Zenão. Sabia que o tempo não se fragmenta, que Ulisses ultrapassa a tartaruga na corrida. Odisseu aprendeu com a guerra que nem o tempo retrocede, como depois do retorno pôde comprovar, nem algumas artimanhas funcionam como antes. Amante irresistível e marido apaixonado, rei amado por todos e viajante solitário. O tempo pode fazer amontoar dinheiro, abrir caminho para aventuras, limitar o desconhecido, mas nada disso traz de volta o tempo passado que tudo originou. Odisseu sentia, envelhecendo, que tudo quanto viu e padeceu bastava para os outros, mas não para ele. Apesar dos fortificantes e das plantas para a longevidade, cada vez mais dificilmente ele conseguia engendrar coisas novas para preencher suas aspirações sempre mais e mais dilatadas.
Bom, aqui foi um pouco baixo astral, mas não tenho culpa. Em vez disso, agora eu vou falar um pouquinho do Nikos Kazantzakis, porque o núcleo de literatura engloba também a Sociedade Internacional dos Amigos de Nikos Kazantzakis. E o Kazantzakis era um profundo apaixonado por Homero. Ele diz que Homero é o olho sereno e muito luminoso, como o disco do sol, que com seu brilho libertador ilumina todas as coisas. E ele fez para o grego moderno traduções da Ilíada, do grego antigo, da Ilíada e da Odisseia, para o moderno. E ele também tem uma Odisseia, que é a continuação da de Homero, como o poema do Cavafis. O Homero que chega, o Odisseu que chega de volta a Ítaca, não se conforma com aquela vida muito plácida e que resolve partir de novo. Essa Odisseia do Kazantzakis é 3 vezes maior que a do Homero. E ela foi musicada por grandes compositores, inclusive. Mas o Kazantzakis escreveu também um romance que é considerado por muitos críticos uma Ilíada do século XX, que é o Capitão Mihalis, uma história que se passa em 1889, em Creta, durante uma das revoluções mal-sucedidas contra os invasores turcos da ilha de Creta. E ele tem nesse romance várias pegadas de Homero. Eu queria citar só algumas mais interessantes. Em primeiro lugar, a história da língua. O Kazantzakis usa, como Homero usou, e ele é considerado, inclusive, o criador, o monólogo interior, aquela coisa de falar com o coração. Sossega, coração, aguenta, coração, você já viu coisas piores. O Kazantzakis usa o monólogo interior. Ele usa também fórmulas que a Ilíada e a Odisseia são cheias de fórmulas, né? Esse material, inclusive, é considerado um recurso para memorização muito importante, e o Kazantzakis usa algumas fórmulas também. E a que ele usa mais é uma que o Homero usava bastante, que é o os-fato, disse, falou, assim disse, assim falou. E o Kazantzakis tem também o ipe, então ele usa demais essa fórmula a todo momento. E ele tem também, bom, além das assembleias, que é uma coisa que a gente vê nas obras de Homero e que a gente vê muito no Capitão Mihalis, qualquer coisa, eles se reúnem em assembleia, todo mundo dá a sua opinião, vota-se e tudo mais. Tem também a questão da hospitalidade, que é fundamental na Odisseia, na Ilíada. A Guerra de Troia começa basicamente por um desrespeito às leis da hospitalidade, né? Isso tem a hospitalidade é sagrada no romance, mas tem um episódio super interessante que ele imita, de uma certa forma, o embate entre Glauco e Diomedes, que eles se encontram, né? O Glauco pelo lado dos troianos, ele é Lício, e Diomedes pelo lado dos aqueus. Eles se encontram no campo de batalha e se reconhecem, cada um de um lado, mas eles sabem que eles têm uma amizade entre os ancestrais. E então eles dizem, não podemos nos matar. Você tem muito mais troianos para matar, eu tenho muitos outros gregos para matar, muitos outros troianos, você outros aqueus, não vamos nos matar. Isso acontece exatamente igual no Capitão Mihalis. Eles se encontram, são dois, eram amiguinhos de infância, o Capitão Mihalis e o turco, né, o chefe do grupo dos turcos da ilha de Iráclio, a coisa se passa em Iráclio, né? Megalo Castro na época. E eles dizem, vamos fazer um juramento de sangue porque para não nos matarmos. Então, você tem muitos outros turcos para matar, eu tenho muitos outros eu tenho muitos outros gregos, você tem muitos outros turcos, enfim. Eles fazem essa mesma troca dizendo, nós não vamos nos matar porque por alguma razão a gente tem um passado que faz com que a gente tenha que respeitar isso. Bom, mas tem uma outra coisa que também é super importante, que é a história dos aedos, que são divinos para o Homero, né, para a Ilíada e para a Odisseia, e que ele também coloca os rimadori, os trovadores, os cantadores como personagens divinos. Enfim, um deles fala, inclusive, vocês, trovadores, conversam com Deus. Eles equiparam os trovadores, né?
E uma outra coisinha, a história da precariedade do ser humano. Eu gostaria de citar o Zeus na Ilíada, que diz: não há nada de mais miserável que o homem, de todos os seres que vivem e rastejam em cima da terra. E no Capitão Mihalis tem um personagem que diz: o ser humano não é nada, nada, é uma bolha, incha, incha, e de repente, tsuf, estoura e vai para o diabo. Bom, fora os milhares de outros poetas, que eu não vou citar, porque o tempo já está ficando curto, e fora as inúmeras reverberações na literatura mundial, né? Só para falar da literatura portuguesa, Camões, que citou 1.200 personagens da mitologia, da história grega, e o Fernando Pessoa, que dizia que seu ideal era ser Homero ao luar, né? Eu gostaria de falar sobre a literatura brasileira só. E aqui tem um poeminha pequenininho do Mário Quintana, que diz assim: bilhete a Heráclito. Tudo deu certo, meu velho Heráclito, porque eu consigo atravessar esse teu outro rio com o meu eu eternamente outro. E, bom, Mário Quintana é um indivíduo com cultura, alfabetizado, mas existe um desafio que eu gostaria de citar, que aconteceu em 1870, mais ou menos, no sertão da Paraíba. E era o desafio, eu estou citando esse desafio porque esse desafio vem da Grécia Antiga, do canto homebeu, que foi criado por Teócrito, segundo as histórias da literatura. E eles são repentes, desafios poéticos, duelos poéticos, que existem até hoje, né? Mas os repentes nordestinos, no século, desde o fim do século XIX, por todo o século XX e até hoje, eles têm uma importância muito grande. E os desafios, às vezes, duravam dias inteiros. E esse, especificamente, é entre um indivíduo chamado Francisco Romano, semi-alfabetizado, e um analfabeto, que é o Inácio da Catingueira. E eles, então, nesse duelo, o Inácio já está durando 7 dias o duelo, o desafio. E, num repente, o Inácio da Catingueira diz para o Francisco: eu bem sei que seu Romano, Francisco Romano, está na fama dos anéis. Canta 1 ano, canta 2, canta 6, 7, 8 e 10. Mas o nó que der com as mãos, eu desato com os pés. E aí o Francisco Romano, semi-alfabetizado, ele solta uma estrofe que chama Martelo, em que ele simplesmente diz o seguinte: Latona, Cibele, Réia, Íris, Vulcano, Netuno, Minerva, Diana, Juno, Anfitrite, Androcleia, Vênus, Climênia, Malteia, Plutão, Mercúrio, Teseu, Júpiter, Zoilo, Perseu, Apolo, Ceres, Pandora. Inácio, desata agora o nó que Romano deu. Aí o Inácio responde: seu Romano, desse jeito eu não posso acompanhá-lo. Se desse um nó em martelo, viria eu desatá-lo, mas como foi em ciência, cante só que eu me calo. E assim ele depôs as armas, porque o outro, semi-analfabeto, citou 23 entidades da mitologia greco-romana, né? Bom, enfim. E só para terminar, um poema do Carlos Drummond de Andrade, que chama A Paixão Medida. Trocaica te amei com ternura dáctila e gesto espondeu. Teus iambos aos meus com força entrelacei. Em dia alquimânico e instinto ropálico, rompeu leonino a porta pentâmetra. Gemido trilongo entre breves murmúrios. E que mais? E que mais no crepúsculo ecóico, senão a quebrada lembrança de latina, de grega, inumerável delícia? Obrigada. Só para terminar, tem um inglês que é um poeta dramaturgo, que ele dizia uma coisa que eu acho que é muito boa. Eu gosto muito da ideia. Não de volta aos gregos, mas em frente com os gregos.